Oi, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, como que foi o final de semana? Espero que tenham se divertido bastante e que estejam preparados para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai ter aula de português e o conteúdo vai falar sobre os advérbios, ou seja, são aquelas palavras que modificam outras palavras. Modificam quem, por exemplo? Um verbo. Então, quando a gente fala em advérbio, a gente fala numa lista de palavras. E para ajudar vocês, hoje a nossa videoaula vai ser acompanhando a leitura do livro. Então, todos na página 112 para a gente poder começar. Beleza? Então, coloquem aí para a gente poder começar a nossa leitura explicativa. Vamos lá? Na página 112, que é essa página aqui do livro de vocês, que já inicia com um texto, A Mãe d'Água, vai falar um pouquinho do que é advérbio, galera. Então, vamos acompanhar a leitura? Só que ao invés da gente começar a nossa leitura pelo texto, a gente vai começar a leitura pela explicação nos boxes, para depois que vocês entenderem realmente o que é advérbio, a gente começar a nossa atividade. Então, vamos lá? Advérbio é uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou até mesmo uma frase, indicando determinada circunstância. Então, gente, toda vez que uma palavra vier com a finalidade de modificar uma frase, de modificar um verbo, um advérbio, ela vai ser chamada de advérbio. Ah, tia, e como que eu vou saber o emprego do advérbio? Então, para a gente iniciar os nossos estudos, vocês têm essa tabela aqui embaixo para se guiar, estão vendo? Essa tabelinha aqui embaixo. E lá na página 196, vocês também têm uma tabela, tá? Então, vocês têm a tabela da página 196 para poder se guiar. E vocês têm a tabela da página 112 também para se guiar de como e quando usar cada um dos advérbios, tá? E cada advérbio vai estar relacionado a uma circunstância diferente. Então, vamos dar uma olhadinha agora no box verde. Então, vamos dar continuidade à leitura daqui. Os advérbios são classificados de acordo com circunstâncias que expressam. Então, galera, os advérbios, eles podem ser de afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação ou tempo. Então, para cada uma dessas circunstâncias que eu apresentei aí, você vai ter palavrinhas que você tem que empregar dentro dessa situação. Então, se eu quero usar um advérbio de negação, por exemplo, eu vou ter que olhar aqui no meu livro, vou lá, no pontinho onde está negação. Quais são os advérbios de negação mais usados? Não, absolutamente, tampouco. São só esses, professora? Não, mas os mais usados e os que a gente vai usar nos exercícios são esses daí, ou os que tem lá na página 196, tá? Que são esses daqui. Então, eu vou lá, ó, negação. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Não, absolutamente, tampouco. Tá vendo o que eu falei pra vocês? São os que a gente mais usa. Porém, existem outros. Ah, eu quero saber, professora, porque na minha frase dá a palavra assim, ó, ontem. E eu não sei, ontem é advérbio de quê? Eu não sei explicar. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na tabelinha e vão olhar. Ontem não tá relacionado a tempo, não é período, né? Hoje, amanhã, ontem, semana passada. Tudo que está relacionado a tempo é um advérbio de tempo. Ah, professora, mas não é redundante? Não, é o famoso que a gente chama assim, ó, o famoso óbvio. Toda vez que você vê na frase, hoje acordei cedo. Hoje, advérbio de tempo. Ah, professora, mas tem mais advérbios nessa frase? Tem, e a gente vai descobrir já já quais são os outros advérbios. Então, vamos dar uma lida desde a primeira bolinha do afirmação até a última bolinha do tempo para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os advérbios. Então, vamos lá? Advérbios de afirmação.
certamente, sim, deveras, realmente. De dúvida, talvez, possivelmente, provavelmente. De intensidade, muito, bastante, pouco, demais, mais, bem, tão. De lugar, aqui, lá, acolá, longe, perto. De modo, imediatamente, bem, mal, assim, depressa. De negação, que a gente já leu, não, absolutamente, tão pouco. De tempo, hoje, ontem, amanhã, nunca, sempre. Então, todas as vezes que vocês observarem os advérbios ou que vocês tiverem uma frase onde vocês têm que identificar aonde está o advérbio, vocês vão procurar por essas palavrinhas. Achou? Você vai sinalizar onde ela está e vai ver do que ela é advérbio. Se ela é de tempo, de modo, de afirmação, de negação. Esse conteúdo é um conteúdo que dá até um pavor quando a gente olha. Caramba, como é que eu vou gravar isso tudo, professora? Não se preocupem. Gravar não é um problema. Vocês têm a listinha aí e com o uso constante dessas palavras, a gente já começa a identificar automaticamente, depois de um tempo, qual tipo de advérbio está sendo usado. Tá ok? Agora, a gente vai passar para locução adverbial, que é a mesma ideia do advérbio, porém, ao invés de ser uma palavra só, é uma duplinha ou um triozinho de palavras que vai ter o mesmo significado do advérbio. Então, vamos lá? Na página 122, galera, a gente tem a explicação do que é uma locução adverbial. Lembrando que, como eu já tinha dito, locução adverbial é uma duplinha ou um trio de palavras que vai ter o mesmo sentido que o advérbio. Sempre vai estar acompanhando um verbo, sempre vai estar acompanhando uma frase. Mas como que eu vou saber, professora, onde é locução adverbial e onde é advérbio? A gente vai ver agora. Advérbio, vocês já viram que são palavrinhas solitárias que vão estar sempre determinando um lugar, o tempo, negando, afirmando. E a locução adverbial, vamos dar uma lida? Coloquem aí na página 122, é essa paginazinha aqui, e vamos direto para o box verdinho, que é aqui que a gente vai explicar. Então, vamos lá. Locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que tem o mesmo valor de um advérbio. Aí tem um exemplo. Em breve, brevemente. Às vezes, com certeza, à tarde, à noite, de manhã, sem dúvida. Todos esses são exemplos de locuções adverbiais. Assim como um advérbio se classifica de acordo com a circunstância que expressa. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, cedo, é um advérbio. Se eu falo assim, ó, manhã, é um advérbio. Se eu falo assim, ó, de manhã, é uma locução adverbial. Por quê? Porque junto com a palavra manhã veio a duplinha dele, que é o de. De manhã. Já não é mais advérbio, já virou uma locução adverbial. É só você pensar no seguinte. Advérbio, ó, advérbio é uma palavra só. Locução adverbial são duas ou mais palavras. Então, quando eu tenho assim, ó, tarde, advérbio. À tarde, locução adverbial. Por quê? Porque junto com a palavra tarde ganhou um parceirinho ali. Então, toda vez que ela ganha um parceiro ou ganha dois amiguinhos, ela vai se transformar em locução adverbial. Por exemplo, se eu falo assim, ó, especialmente. Especialmente é um advérbio. Mas se eu falo em especial, é uma locução adverbial. Então, eu posso tanto transformar um advérbio numa locução adverbial, quanto o contrário, transformar uma locução adverbial em um advérbio. Outro exemplo.
Se eu falo assim, ó, vocês estão assistindo ao vídeo com atenção. Esse com atenção é uma locução adverbial. Mas se eu falo assim, ó, eu preciso transformar essa palavra com atenção em um advérbio, ou seja, eu vou ter que transformar duas em uma só. Como que eu vou fazer? Vocês estão assistindo ao vídeo atentamente. Eu peguei o com atenção e juntei e formei um advérbio atentamente. Então, vocês entenderam a diferença, galera? Locução adverbial vai ter sempre duas palavrinhas ou mais. Advérbio vai ser uma única palavrinha. E sempre elas vão estar ali ajudando e auxiliando você a entender a frase, acompanhando um verbo, um advérbio ou até mesmo uma frase completa. Por exemplo, mais um exemplo. Se eu falar assim, ó, quase nunca vou ao shopping. Quase nunca. Olha quantas palavras eu tenho. Eu tenho uma locução adverbial. Se eu quiser transformar quase nunca num advérbio, raramente vou ao shopping. Pronto, transformei. Quase nunca era uma locução adverbial. Juntei as duas, formei um advérbio chamado raramente. Então, vocês entenderam? A gente sempre consegue fazer as junções para transformar uma locução adverbial em um advérbio, ou a gente consegue dividir uma palavra só em duas para transformar um advérbio numa locução adverbial. Sei que o conteúdo às vezes confunde, mas aonde vocês vão recorrer para poder tirar as dúvidas de que tipo de advérbio eu estou falando, de que tipo de locução adverbial eu estou falando? Vocês vão recorrer à tabela. Ai, professora, mas olha só, eu sei que manhã é advérbio de tempo, mas eu não sei. E pela manhã? Locução adverbial de tempo. Ué, mas é a mesma coisa? Sim, você só tem que se preocupar com a palavra que está lá na sua tabela. Ah, mas lá ela está como advérbio e agora ela ganhou um coleguinha. Não tem problema. Você não vai olhar o coleguinha que ela ganhou. Você vai olhar ela para você saber que tipo de locução adverbial ou que tipo de advérbio ela é. Quer ver um outro exemplo? Se eu falar assim, ele chegou às pressas. E agora? Aí eu não sei, tia, porque não tem lá na minha tabela. Presta atenção. Às pressas é a mesma coisa que você falar que você chegou correndo, né? Que ele chegou correndo. Isso é o quê? É afirmação? É tempo? É negação? Ou é modo? Sabe por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque muitas pessoas têm dúvida nessa questão do advérbio de modo. Modo é você pensar assim, a maneira com que algo acontece. Então, quando você pensa assim, ó, a maneira com que algo está acontecendo é o modo com o qual ele está acontecendo. Então, olha só, se ele chegou às pressas, se ele chegou correndo, significa que foi a maneira com que ele chegou, não foi? Eu não tô falando que ali ele tá afirmando que ele chegou às pressas, não. Eu estou falando que ele chegou correndo em casa. Significa que foi a maneira com a qual ele chegou em casa. Então, se lá na minha atividade às pressas está em negrito, ou está sublinhado, ou está circulado, eu vou escrever que às pressas é uma locução adverbial de modo. Por quê? Modo é a maneira com que algo aconteceu. Locução adverbial porque tem duas palavrinhas juntas. Querem um outro exemplo? Vamos lá. Eu tenho assim, ó. Ana chegou tarde. Aí tarde tá sublinhado. Tarde é o quê? Advérbio, porque só tem uma palavra. Advérbio de tempo. Lembra que eu expliquei? Tempo. Hoje, amanhã, tarde, noite, cedo. Só é advérbio de tempo porque advérbio porque só tem uma palavra. E de tempo porque é o tempo no que tá acontecendo. Agora, se eu falo assim, ó. Paulo chegou hoje à tarde. E aí? O tarde ganhou um vizinho,
ganhou um amigo. Se ele ganhou um amigo, ele não é mais advérbio, porque ele não tá sozinho, ele agora tá com companhia. Se ele tá com companhia, significa que ele virou uma locução adverbial. Continua sendo de tempo? Claro, porque a palavra principal dali é tarde. Então, continua sendo de tempo, só que agora, ao invés de ser advérbio, é apenas uma locução adverbial. E aí, pessoal? A explicação de hoje é mais curtinha, mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver tudo que é de mais importante. Eu vou passar no grupo agora os exercícios. Vocês têm o auxílio das tabelas da página 112 e da página 196, mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvida na hora de realizar os exercícios, é só me chamar, tá bom? Assim que vocês acabarem o exercício, me mandem foto. Algumas pessoas não estão mandando foto e não tem como eu saber como que vocês estão se desenvolvendo. Lembrando que correção eu só faço depois que uma grande parte da turma me envia foto. Enquanto eu vejo que alguns amigos não enviaram fotos, eu não faço correção naquele dia, tá? Até mesmo porque eu preciso que vocês realmente façam para eu saber aonde está a dúvida pra gente poder esclarecer. Então, ficamos por aqui com a videoaula de hoje. E qualquer dúvida é só me chamar no grupo, tá bom, galera? Um beijo, fiquem com Deus e vamos iniciar uma semana abençoada. Tchau!